Tá, foi aqui pra mim. Pra mim também. Pra mim também foi. Então, bem-vindos a mais um Debate Terror, seus filhos da puta. Ei! E eu já comecei com um palavrão pra gente já ser desmonetizado no YouTube. Já chegou Ótimo. fazendo merda. Começou com a baixaria, né, caralho? Já cheguei fazendo merda. E uma pessoa que sabe fazer merda e já fez muita merda com a gente é a nossa convidada especial hoje no Debate Terror. Parabéns! E aí, Luciana? Eu gosto de fazer merda! A gente só vai publicar o áudio. Muita merda. Mas a gente tá pelado e só vai publicar o áudio. Mas a gente não pode falar que tá pelado, porque senão o Facebook vai nos censurar o nosso áudio. Nós estamos falando que tá pelado, mas de não tá pelado. A gente não tá pelado. Mas Não. Não tá. Não. E aí, Lulu, como é que tu tá, meu amorzinho? Porque a gente trabalhava, pra quem não sabe, os nossos ouvintes, nós três, a gente trabalhava nos cinebancários, quer dizer, nos sindicatos bancários de Porto Alegre, e foi lá que todos nós se conhecemos, numa época gostosinha de Porto Alegre. Foi uma época gostosinha da vida, porque assim, primeiro eu conheci a Dani, né? Que ela já trabalhava lá, eu comecei a trabalhar lá, e aí depois vem o Bruninho pra agregar a nossa dupla que tava tão solitária, precisando de mais um integrante. Com a mesma falta de sanidade mental pra Mas eu ia nossa, falar né? depois que tu me conheceu, né? Que Depois que tu me conheceu, eu avisei. E depois chegou o estagiário que podia ser, assediado sexualmente pelas duas gostosonas do sindicato. Eu assediava mesmo. Eu assediava e falava assim, olha aqui, eu vou te assediar. Caiu? Né? Ah, tá, voltou. Eu lembro que uma das primeiras interações que eu tive... Acho que uma das primeiras interações que eu tive com a Luciana foi na cozinha do sindicato, e ela meteu um tapão na minha bunda, e eu olhei pra ela, e ela disse assim, ué, tu é estagiário, você acostuma? Tá na hora de alguém começar essa iniciação aí. De alguém iniciar o início. Não, e tem uma coisa que tu não sabe, que quando tava rolando a entrevista eu falei, qual vai ser o estagiário que eu vou assediar sexualmente? A melhor pessoa de todas. É a melhor pessoa de todas pra ser assediado. Não importa se é homem, mulher, vai ser Foi assediado sequestrado. sexualmente igual Foi por sequestrado mim. por mim. Sequestrado. Ele é sequestrado, ele era obrigado a caçar Pokémon comigo no meu horário de almoço. Que saudade de jogar. Sério, a gente fazia cada coisa estranha nos horários de almoço. É verdade. Eu me lembro que acho que um dia eu e a Dani, a gente saiu pra beber no horário do almoço, né? E, tipo, a gente não comeu. A gente não comeu, a gente só ficou bebendo e voltou duraço. Normalmente pro de tarde a cinebancário. gente ficava bebendo, era tão bom, né? E teve também um dia que a Carolzinha ela precisava escrever o TCC dela, não conseguia. Eu liguei pra aquele porteiro novo que apareceu lá, eu não me lembro o nome. Qual é o nome dele? Eu não esqueci. Aí ele... O gostosinho? O mais Qual novinho. deles? O de olhinho azul novinho. Enfim, daí ele deu uma ponta pra nós e a gente ficou fumando. Mas a gente não fuma, viu? O Facebook não vai censurar a gente. Não. Não, a gente não usa drogas. Diga não às drogas. Diga Não às drogas, mas foi com esse porteiro que eu descobri que dar um teco em cocaína é dar um raio. Ele me falou, como é que é? Aí ele falou alguma coisa sobre dar um raio, e eu, o que é dar um raio? E ele, tu é tão novinho, né? Cara, eu não sou a tempestade, eu não consigo dar raio assim. Mas você tá achando que eu sou o que? A tempestade? Bom, depois que tu cheira um pouquinho, tu pode ser qualquer coisa. É droga nojenta. Droga nojenta. A gente não gosta. Não gosta. Não. E também outra coisa é muito, muito errado, assim, essas coisas que a gente tá falando que a gente bebia em horário de serviço, Não. a gente bebia dentro da cabine de projeção. Você não pode. Não, Não, que a gente... Inclusive, que se eu não voltar pode. a trabalhar, eu não vou mais beber no horário de serviço. Eu não vou mais desenhar caralhinhos voadores no Na parede quadrinho do do banheiro. projecionista do cinebancários. E nem... É uma escola, né? E nem ir no dia seguinte de ressaca pro trabalho e ficar vomitando no banheiro, enquanto a minha chefe também está de ressaca e vomitando no banheiro feminino. O mais engraçado é que o coitado do Bruno. O banheiro de deficiente lá tem história, aquele banheiro de Quem deficiente se lá do fudeu térreo. mais foi o Bruno,
porque ele que tinha que carregar o convidado ainda. Eu lembro que ele entrou com uma cara de bunda dentro da sala, assim. Daí eu olhei pra ele e falei, eu te avisei. Só que eu também tava... Não, esse dia foi o... Foi outro dia, então. Foi outro dia. Esse da Meu cabine Deus. que a gente fez a maior cachorrada na cabine foi o dia do Star Wars. Aí veio uma equipe de televisão. Não, foi o dia... De televisão pra fazer uma Teve entrevista dia. com a Dani. Foi a equipe de TV. Abriu a Ah, tava cabine. loucaça. A Dani abriu a cabine e saiu Tipo, todo mundo em uma pânico. fuá de cigarro da cabine. Aí ela chegou, ela fez bem assim, ó. Com os peitos. Tô pronta. Foi aquele dia que não tinha nem onde pisar de tanta bituca de cigarro e garrafa de cerveja. Abri a no chão. porta, Foi. Eu acho que não foi o dia que eu... Não foi o dia que eu dei um mata-leão no Fabão e ele desmaiou dentro da cabine. Foi. Acho que um dia que ele apagou. Acho que foi. Mas no dia seguinte, eu me lembro que o Humberto chegou naquele lugar e ele ficou assim, ó. O que vocês fizeram O aqui? que vocês fizeram? Não, é muito sério, assim. Tinha um cheiro de cabaré aquele lugar. Cheiro de prostíbulo do Depois que a gente centro. usava. Aqueles prostíbulos da Otávio Rocha. Da Salgado Filho ali. Mas foi Ai, muito bom. Tinha um cheiro da Degas 2. Foi legal, mas E o melhor engraçado. era... Ai, mas É era que a um... gente é inocente pra caralho. E o melhor de tudo é que a gente tava fazendo isso na sala de projeção e quem tava vendo as coisas na sala era um bando de nerd do Star Wars, tá ligado? Uma gente que nem fuma nem trepa. Adri. Alguém tinha que fazer isso no lugar deles Alguém naquela tem que noite. fazer isso no lugar de vocês. A gente fez tudo. A gente fez tudo que as O vontades a ônibus gente da fez. suruba. O famoso sofazão. Era o ônibus do Sofazão, que ele fazia Sofazão. Tu conhece o Sofazão? Assis Brasil. Dani, conta a história do sofazão Ai, pros nossos foi ouvintes. Eu tô chorando, cara. Não, é que tipo, tinha uma pessoa, duas pessoas que trabalhavam na sala de cinema e aí uma um dia chegou pra outra e perguntou. Não vamos citar nomes por causa dos processos. Exato, não quero ser processada, né, gente? Vai que eu perco meus 40 milhões. Mas enfim. Os meus 60 leite condensados. Bom, daí esse funcionário chegou pra esse outro funcionário e perguntou: tu conhece o Sofazão? Como eu queria ter visto Não, mas isso. o outro Cara, eu queria ter funcionário visto não, isso. não sabia o que era Sofazão. Não sabia. Não Não sabia. sabia. Eu tô fazendo aspas. E aí essa diz- mesma pessoa daí Aham. subiu, foi até mim e o meu outro colega que tava junto e perguntou: gente, você sabe o que é Sofazão? Porque a gente olhou assim e falou: Não, Tipo, Mas as pessoas que eram pra dar suporte pra pobre ovelhinha do rebanho que tava sendo desviada estavam lá rindo Daí da a cara gente- dela. e a 6 gente- meses... E nem me chamaram. A gente- 6 meses depois tava esse funcionário que não sabia que era sofazão vendendo lingerie pra Bia. Citou o nome. Citou o nome. Não, Vai ter a que Bia era a rolar nossa antiga chefe. A nossa antiga chefe, a Bia, que foi vítima desse outro colega nosso. Mas sabe que uma vez eu trabalhei numa empresa de recursos humanos e aí tinha um contador que se chamava Cícero. E aí o cara todo mundo debochava da cara dele, assim. Meu Deus, porque era muito engraçado que ele era bem tiozão daqueles que começam a namorar umas garotinhas jovens, assim, e fica contando pros colegas que ela é um arraso, que ela é uma loucura, que ela me descabela, que nossos lençóis, não sei o quê. E todo mundo dando corda pro cara, assim, pra ouvir as bobagens que ele tinha pra falar, mas, tipo, só pra rir, tá ligado? E ele super se achando o maior comedor do mundo. Aí, tipo, do nada ele começou a vender calcinha, assim. Aí eu fui lá e comecei a comprar várias calcinhas dele, assim, mas eu sempre ficava pensando, será que esse cara faz alguma coisa com as calcinhas? Será que esse cara... Eu tocando uma bronha com a essa calcinha, grande depois me calcinha. vende. Né? Era barato, pelo menos? Era Devia ter um barato. desconto pra isso. Eu comprei várias. O É importa que depois tá bem lavando na vestida. água quente nas Comprado. panelas tá ótimo, né? Lavou Lavou tá tá novo. novo. Já dizia Sócrates, lavou Depois tá da novo. primeira lambida, tudo fica limpo. Ai, meu Deus do céu.
Começou a baixaria, adoro. Acho que agora eu, com o meu papel de mediador, agora já vou dar um basta na cachorrada e Tá falar na hora de que introduzir o temos, assunto. temos um filme. Vamos introduzir. Temos um filme. Vamos penetrar o assunto. Vamos penetrar nesse assunto. Temos um filme que nossa ilustre convidada especial escolheu pra gente comentar hoje. Luciana que é o filme Mota. A Entidade. Luciana Mota. Luciana a Mota. Entidade. E a gente vê eu vi pelo menos o 1 e o 2. Os dois. Eu só sei da existência dos dois. É. Não sei se tem mais. Não tem. Tu Eu viu sei também? da existência Se dos tem, dois, mas eu vi não só vou um. saber opinar. Eu sei da Tem problema, existência dos mas- dois, mas eu vi Porra, só um. Dani. É que eu te falei que eu ia te roubar teu título de Glória Pires hoje. Não, que eu não ia deixar tu roubar de mim. Ai, peraí que... A minha bateria... Peraí, Então- tá quase acabando. Mas enfim. Eu vi A Entidade... Eu já tinha visto esse filme, acho que quando ele lançou, que foi em 2012. Então, por isso que eu tive que rever ele, porque eu não me lembrava de muita coisa. Mas... E aí eu vi os dois numa tacada só, hoje. E... Esse é um dos filmes que tinha me chamado a atenção na época que eu vi. Porque, além de inventar e criar umas regras pro monstro fictício, sabe? Criar um monstro massa também. É um dos poucos filmes que a sequência seguiu, né? As regras. Não foi, tipo, desconexa completamente do... Sim, não foi. Tipo. Não vou citar filmes, a gente pode ser processado. Não, pode citar. Pode citar Pode filme, citar. pode citar Gisele, Humberto. Filme pode sussar. Puta que pariu! Cara, não é um X-Men. Tá? Não é. As coisas têm nexo. E eu gostei. Não é X-Men, E eu, entendeu? e eu gostei também que... Saiu chimarrão pelo meu nariz agora. o desvio de septo batendo agora. Vai muito. Mas eu gostei que eles deram uma explicação toda de demônio babilônico pra o que a gente conhece como bicho-papão, né? Que é o que o Bagu Sim. é. Sim, é isso que eu achei massa, assim, porque saiu um pouco daquela lógica, assim, só o demônio que tem a ver tudo com aquela coisa do Vaticano, blá, blá, Isso blá. aí nem Saiu, tem, sabe, né? um pouco, eu achei Não que... tem nada de iconografia Pois é. cristã, assim, nada, adorei isso. Não tem nada a ver, assim, com nada cristão, coisa... É uma coisa bem antiga, não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com a Europa. Achei isso muito massa, assim, pega já de uma civilização bem antiga. Foda, é um demônio deles, tem pouca coisa. Eu acho que até eles não colocaram muito material, assim, até pra eles não se perderem muito, né? Porque às vezes acaba tendo mais. É inventado. Eles inventaram o demônio pro filme. Adorei isso. Então é isso. Melhor ainda, Massa. porque parece que ele é real, né? Parece que ele existiu mesmo, que ele é um dos demônios do rei Salomão, essas coisas assim. Parece um demônio Sim, pagão. porque daí evita também de vir uns haters, falar, mas não é assim. Ele até, É. a coisa aí entra, né, a coisa do cristianismo, porque tem no caso, as fontes que eles têm dessa entidade é uma fonte pagã, né, supostamente. Aí, tipo, a coisa do cristianismo, ele aparece em contracampo, né, porque ele não aparece, porque se supostamente tem uma coisa pagã, é porque supostamente tem uma coisa cristã. Mas a coisa cristã não aparece só a pagã. Legal pra caramba, adorei. Isso é Ah, eu legal. adorei esse filme, Lu. Que é o que a gente gosta. Adorei, curti mesmo. E também outra coisa que eu achei legal, que quem ajuda o cara lá que tá atrás do mistério, do demônio lá, não é um padre, não é um exorcista, Finalmente, porra. O que é um custa? cientista. O que custa contratar alguém que realmente sabe da porra pra ajudar um detetive, sabe? Que sabe realmente de Sim, ocultismo. isso eu achei muito massa. Isso eu achei massa, porque normalmente quando trata demônio, pronto, aparece um padre, um exorcista, sei lá, um pajé, algum sacerdote, alguma coisa religiosa. Mas não, dessa vez foi no cientista. Aparece um... É que... Eu não tô conseguindo ouvir, tá Aparece uns um- ruídos. Aparece o Edir Macedo. Pra quem não tá, a gente tá em call e a gente só tá escutando uns barulhos de demônio saindo do fone Pois da é, eu e o Luciana. Bruno estamos É que tendo eu tô- um Agora contato foi. com... Melhorou?
O além. Tá, eu vou ficar segurando assim. Mas eu acho que ele só fica fudido o som, assim, quando tu te mexe, que é uma merda, porque como é que eu vou falar sem mexer minhas mãos? Porque eu preciso mexer minhas mãos. Como parlare, Como eu vou falar se eu não mexer minhas mãos? Na edição vai ficar melhor que a gente tá gravando todo mundo separadinho, eu vou juntar tudo. Na edição vai ficar melhor porque a gente não vai editar. Exato. Não vai ser cortes. Mas outra coisa que eu gostei também do filme, da entidade... Meu Deus, tá dando muito barulho do fone da Luciana. Deu? Parou? Acho que... Não. Tu tá ouvindo também, Dani? Ai, meu Deus. Eu acho que é um demônio. É o demônio. Agora no que tu solta. É o demônio. No que tu solta. Não o pode encostar no bagulho fone. invadindo. Agora tu tem que. Aí. Deu? Eu não vou me mexer. Aí, deu. Aí. Deu. A Luciana dura. Eu não vou me mexer. A Luciana dura. Mas uma coisa que eu queria... A Dani, antes da gente... Puta que pariu! Gente, é um Eu acho que eu tô demônio. possuída. Sério. Eu vou trocar meu Deixa eu fone. trocar de coisa. Eu vou trocar meu fone, que pode ser o meu, né? Não, Eu acho queria que me é o meu aparecer mesmo. pra usar o meu fone de gamer. Porque eu sou gamer, né? É o da... Pois é. É o da Lu. É o meu, né? Tá dando barulho ainda. Sério, tá uns barulhão de cara. monstro. Deixa eu ver se eu segurar. Agora Não tá de era o boa. meu, né? Agora tá de boa. Era o meu. Ai, eu vou ficar assim. Agora deu. Não? Deu. Não, é que eu fiz aqui uma enjambração. Arrasou. A gambiarra. Aê! Agora tá tranquilo. Mais um debater, Matri. O cara começa de novo. Não, essa parte eu vou ter que dar uma editada, eu vou ter que dar uma cortada. Mas tudo bem. Tá, mas ô Dani, antes da gente ter gravado o Debate Terror, tu disse que tu achou uma crítica anticapitalista nesse filme? Eu achei... Apresente argumentos. É que, tipo, bom, pra mim tudo se resume em materialismo histórico, né, pessoal, Atri? Não, o que é que, tipo assim, é bem complicado, porque eu fiz um monte de anotação, porque eu achei esse filme muito interessante mesmo, tanto que eu nunca anoto nada, tá ligado? Mas dessa vez ele me chamou atenção. A primeira questão que me chamou atenção foi o fato do som. O som e a estética desse filme, como a Luciana tinha falado antes, que foi o motivo pelo qual te chamou mais atenção esse filme também, né, Lu? É uma questão muito importante, porque o som e o tratamento das imagens, ele traz uma coisa assim, tipo... a estética esquisita não é o filme, ela tá dentro do filme, porque o filme tem uma estética normal até, né? Mas é que dentro do filme aparecem coisas, essas pistas. Então, esse filme me lembrou outros filmes. O Iluminado, por causa do cara querendo escrever uma coisa, muito embora o personagem dele seja completamente diferente do Jack, do Iluminado. Ele me lembra o Chamado e o Ringo, por causa porque o cara, aquele ator, ele encontra umas mídias escondidas num lugar. E ele me lembra também aquele Fantasmas, por causa do registro do espírito no material que foi gravado. E quando, assim, essa coisa de... Eu fui levantando várias coisas no filme, ao longo desse filme, porque eu comecei a achar muito interessante a maneira com a qual ele trata essa questão da recuperação do material que já foi feito. Tipo assim, isso é muito dentro dessa subjetividade contemporânea mesmo. Eu sei que eu uso muito esse termo, subjetividade contemporânea, mas é que, tipo, cara, real, assim, ele é um filme que ele tá trabalhando uma coisa que tem muito a ver com o que a gente faz hoje em dia. A gente como sujeitos dessa história, desse momento, assim, eu nos enxergo filosoficamente como pessoas que estão o tempo inteiro olhando pro passado e tentando digerir ele. Um passado no qual aconteceram coisas sinistras,
no qual as coisas obscuras estão escondidas, no qual existe uma história que ficou obscura, né? Tipo, trabalha muito com essa coisa da ideia da história obscura, que são temas da nossa contemporaneidade, assim, né? Que são, tipo, o que a gente é, né? Senão pessoas que ficam olhando para um passado e tentando entender o que aconteceu com ele, né? E a coisa do comer crianças também eu achei muito interessante, porque trabalha com a coisa do passado e do futuro, no sentido de que o que é comer crianças, né? Tipo, se tu for analisar, assim, por um lado, ele pode ser lido como acabar com o teu futuro, assim, também, né? Porque comer crianças é o quê? Acabar com o futuro de todo mundo, tipo, né? Tipo, então seria um jogo, assim, esse filme ele tem um jogo entre passado e futuro bem interessante que ele traz nessas duas coisas. Outra coisa que eu achei muito interessante também é que os personagens, lá pelo final do filme, assim, eles ficam fazendo assim, né, tipo... e aí eu acho que eu vou voltar pra esse tema no final, porque é como o filme se encerra, né, é bem interessante. Eu falei um monte de coisa, não disse nada com nada, e o que vocês acharam do filme? Apontem. Só não entendi ainda qual é a tua percepção anticapitalista que tu viu. Vou chegar lá. A mensagem subliminar do ok. filme. Tá. E tu, Lu, o que chamou a atenção pra ti nesse filme pra escolher ele pra debater? Em específico, assim. Eu tinha assistido já esse filme perto da época de lançamento dele, mas como eu tava meio mamada no tempo que eu assistia, não conseguia lembrar exatamente. Peraí, você tava mamada ou tava recebendo uma mamada? Eu estava mamada. Ok. E não estava mamando e nem sendo mamada. Ok. Mas enfim, eu tinha tomado uns vinhos a mais, aí eu não me lembrava, eu tava meio desconexo na minha memória, mas eu sabia que ele era foda, não lembrava por quê. Aí eu fui atrás, né? Até porque eu tinha conversado com a Dani, eu falei assim, tu curte filme de terror, vamos lá, A gente tava numa pira, né, de um mídia filme antiga foda. também, a gente tava fazendo fotografia analógica. Sim, era uma paixão antiga minha, e a Dani deu várias dicas de fotografia analógica, e eu sempre tive essa coisa assim do anacrônico. E aí eu consegui captar isso dentro desse filme, sabe? O anacrônico, a representação artística, né, que tem dentro desse filme. Porque se tu assistiu o 1 e o 2, no filme, o Bruninho, como ele assistiu o 2, ele vai saber que toda a lógica por trás da maldição tem muito a ver com a representação artística dos crimes, a maldição em si só consegue, vamos dizer assim, ser terminada, enfim, consumada, se existe essa representação Eu artística. anotei isso também. Ou seja, por Achei áudio. muito interessante isso, vou comentar também. Sim, Depois. porque assim, tem representação do filme, a primeira, né, que aparece bem clara até desde o primeiro filme, que tem ali as mortes sendo gravadas, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, é num 5mm? Aquilo ali é 8mm. 8? Num 8mm. E, tipo, bem vintage mesmo com o passar dos anos. É engraçado sempre a porque mesma... é o seguinte, sobre esse aparelho aí tem uma curiosidade que eu percebi, ele é um 8mm novo. Ele é um reprodutor novo de 8mm antigo. Tipo, ele não é... Eu tenho 8mm em casa, eu tenho 2 projetores de 8mm em casa. E aí O que é o Super 8? O Super 8 tipo assim, existiu o 35mm em milímetros que era o que se usava nos filmes clássicos, Hollywood pá. Tinha o 16mm, que era um pouco mais fácil, mas também era difícil, era equipamento grande. E o 8mm foi a inserção do analógico e da possibilidade de se fazer filme caseiro. É por isso que esse filme traz a coisa do filme caseiro, é home movies, né? Que fica escrito na caixa, que é onde eles guardam os filmes. Porque são filmes caseiros, o Super 8 era muito usado pra fazer filme caseiro. Filme de intimidade familiar, assim, né? E tudo. Sim, que qualquer um pode fazer, Exato. no caso. Pode ser. Aí tem toda essa representação artística pela imagem, que daí todos os crimes, eles obrigatoriamente, eles têm que ser gravados. Tá? Se tô olhando a maldição, ele tem que ser gravado, mas também existe toda uma perturbação audiovisual antes de acontecer os crimes, ou seja, por música, por arte na parede. É muito bem feito, né? É muito bem feito, é como se fosse uma Sim, obra de arte. Ou seja, é uma obra de arte, ou seja, pelo aquele símbolo, ou seja, pela imagem do bicho papão,
pela a criança que vai cometer os crimes, ou até mesmo aparece, assim, né? A representação dele, ou das mortes, como vai ser executada. E tem também uma parte no 2 em que tem um pianinho, o áudio de um pianinho que é captado por um rádio bem antigo, numa frequência que quase não era usada, que era um pianinho tocando, assim, um pianinho infantil, assim, então tu consegue captar, assim, pela música, no caso, né? Então tem uma ligação muito forte com a arte, isso que eu achei muito foda também. No 2, eu gostei que eles não distorceram a lenda, eles só ampliaram ela, porque no primeiro falam, na verdade, que o demônio, ele transita por imagem, apenas, né? Que o portal dele, desse mundo Sim, as imagens. pro mundo dele, é por imagens. No segundo, acho que se a Dani for ver, ela perceber que outro demonologista, o cara que é especialista em ocultismo, ele volta a falar com o outro detetive, o que era policial no primeiro filme, que ele vira protagonista no segundo, o que não morreu. E aí ele fala bem assim, ó, na verdade não é por imagem, na verdade, até porque esse demônio é tão antigo que na época não tinha, obviamente, vídeo e gravação, sabe? Mas ele sempre se atrela a algo artístico, sabe? Tanto que na primeira família, do primeiro filme, tu pode ver que eles não tinham as coisas pra gravar, eles não tinham a coisa pra fazer o filme caseiro. O demônio deu pra eles. Mas ao mesmo tempo tinha a guriazinha que ela gostava de pintar, que ela gostava de desenhar nas paredes, que ela tinha o artístico aflorado, sabe? E no segundo, a família do segundo tinha a mãe, que ela gostava de restaurar coisas antigas, que ela gostava de pintar, ela gostava de dar beleza às coisas antigas, sabe? Então eu gostei muito desse inclusive, fator vamos do dizer que segundo aquela filme. atriz é maravilhosa, né? Só preciso ressaltar, aquela atriz é maravilhosa, linda. Ela é muito Eu fiquei bonita. apaixonado por ela. Ai, não vi Ela o tem dois. um carão de atriz de cinema antigo, de Hollywood, né? A mina do filme Sim. 1 eu não curti muito. A esposa dele eu achei meio... Mas achei ela interessante porque ela é forte, né? Eu acho muito interessante como vem essa coisa do sujeito que, repetindo o Iluminado, ele é o autor, ele é um escritor. Ele tem um conflito muito grande porque ele fala até que ele preferia cortar a mão dele do que escrever por dinheiro. E daí ele tá lá nesse lugar. Fazendo um paralelo entre ele e o Iluminado é muito engraçado, porque quando, no caso, no filme do Kubrick, quando a família chega naquele lugar, existe um grande horizonte. Um horizonte bem idealizado, com montanhas, assim, coisas tipo altas, como se fosse um desejo assim, de uma ascensão idealizada. Nesse filme, o carinha esse, o personagem que eu não lembro o nome, ele chega num lugar que não tem horizonte. O Ethan Hawke. Pois. Ele chega num lugar que não tem horizonte, assim, sabe? Então, tipo, ele não vai ter muita saída daquilo ali mesmo, assim, tipo... E eu acho que esse filme, ele trabalha muito bem, assim, com a conexão desses símbolos, porque, que nem tu falou, é uma questão de, tipo, não existia fotografia quando o demônio existia, mas existia a imagem, e existia o desenho, a representação, porque um filme, uma fotografia também é uma representação tanto quanto um desenho. Eu acho muito interessante o cuidado com o apelo das imagens desse filme, porque ele pega e ele não trabalha com a questão da emoção. Eu acho que ele é um filme muito racional. Eu acho que ele é um filme que, por exemplo, antes dele chegar na imagem que o cara vai cortar o pescoço das pintas, ele corta e aparece um reflexo no óculos do cara. Isso é uma maneira de tu tentar tornar um pouco melhor, assim, a cena, eu acho. Porque eu acho que explorar aquela coisa da carnificina pura e simplesmente por um motivo de eu vou apelar pra emoção do meu público. Eu acho que isso é uma coisa muito deselegante, assim, muito desonesta. E esse filme é honesto por isso, porque ele não precisa desse tipo de coisa pra ficar trazendo o público pra dentro do filme. O público já vem porque a história é interessante, não precisa ficar fazendo apelação, sabe? Então eu acho que ele trata com carinho o público quando ele traz essas imagens em contracampo. Não subestima. Não subestima as pessoas que estão ali só... Só querem ver sangue, não. Ele tem toda corta... Quer instigar até o espírito, vamos dizer assim, investigativo que da pessoa, acho que até para prender mais o espectador, assim, de pensar assim, mas olha ali, eu acho que eu vi uma coisa, mas apareceu tal coisa no tal vídeo, entendeu? Eu acho que também é uma forma de prender, né, e também não subestimar.
o Sim, espectador. exatamente. Tanto que o que eu percebi que, obviamente, como um filme de terror vai ter um pouco de gore, mas o gore, como vocês disseram, ele é sempre meio colocado ah, nas entrelinhas, sabe? Como tu disse, no reflexo do óculos do cara, sabe? Aparecendo. E também nas cenas finais, onde deveria aparecer muito gore, porque tem uma tragédia... eu vou falar o final, foda-se, na verdade. Esse é um filme que, no o final, ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive, pelo menos o primeiro, sabe? E aí... No É tipo primeiro não. No primeiro, Hamlet, não. que tu odiava, né, Luatri? Spoiler. Aqui temos spoiler, foda-se. E aí, toda a família, menos a guriazinha a artista, a que desenha, tem a cabeça cortada, só que não aparece a cena da decapitação, Isso, sabe? exato. Aparece o depois. E aparece o Você tá depois falando dela do 1 ou do interagindo 2? com as outras crianças. Porque no 1 tem isso também, Do- né? No 1 tem. Eu acho a cena que mais me chamou a atenção. Mas continue, Bruno. Desculpa. E também as mortes não envolvem muito sangue, tem mais uma coisa, por exemplo, do enforcamento, né? Do afogamento também, que... Sim, eu não sei se é do no 1, do 2, enforcamento eles que colocam sacos pra gente não ter que ver, entendeu? Claro que é um truque pro cinema também, porque é muito mais difícil fazer uma pessoa sendo degolada, é claro. É muito mais difícil fazer uma cena de um corte aqui, assim. Mas ele resolve dois problemas. Um é um problema de produção dele e o outro problema que é a nossa sensibilidade. Eu não preciso ver uma coisa sendo cortada até o osso pra entender que ela foi cortada. Tipo assim, tá bom pra mim? Sim, e também tem aquela morte daquela família lá que eles são incinerados dentro do carro também. Uhum. Não aparece sangue. É só... deixa subentendido que eles estão sendo queimados. E não foca neles, sabe? Sendo queimados dentro do carro. Só Foca o aparece... carro. Foca o carro de Em frente, chamas. sabe? Em chamas. Eu gostei muito do primeiro. O segundo eu vi alguns problemas de narrativa, mas é porque eu não me envolvi muito bem com os personagens, sabe? Mas eu gostei da mudança de foco do 1 pro 2, porque o 1 é a visão do pai, da família, vendo isso acontecer, vendo todo essa previsão da tragédia que vai acontecer com a família dele. E no segundo, pra Dani que não viu, o segundo é mais o foco no filho. O filho que vai ser possuído, sabe? Ou que todo mundo pensa que vai ser o possuído, sabe? Pelo Bagul. E aí mostra como que o Bagul, na verdade, chama as crianças. É ardiloso. E como ele faz as crianças irem e verem os filmes e saberem o que vai acontecer, o que eles têm que fazer e colocar eles contra as pessoas da família, sabe? Até Essas porque partes eu gostei. esse segundo filme eu achei que explorou também, vamos dizer assim, o pecado. Porque o pecado da inveja, da ira, porque o irmão ele tem uma personalidade que puxa o pai, né? Quem for ver o segundo filme sabe que o pai é violento, a mãe tá fugindo, porque, enfim, ele era um cara violento e quase matou o filho, batia na mãe. E o filho mais velho, que é o que vai cometer os crimes, que é induzido, ele é induzido não diretamente, e sim porque ele é subestimado, ele tem a ira, assim, que é instigada. Precisa ter um através ponto de encontro, subestimando né? ele. Precisa ter um ponto de encontro. Sim, e a inveja do irmão. Né? Tem aquela coisa. Pegou até meio um aspecto Abel e Caim, talvez, mas assim, não diretamente. Mas eu acho que teve um lance assim, subliminar de Abel e Caim, mesmo que não diretamente. E mostrou também que violência não se pega de qualquer lugar, sabe? Sempre tem algum tipo de influência, sabe, próxima tua. Às vezes a gente reproduz coisas que a gente não sabe que é errado ou certo, mas por causa das influências de paternas, maternas, da família, sabe? Ou de coisas que aconteceram na infância, porque a personalidade do irmão mais velho, que parecia que ele não ia ser o influenciado pelo Bagul, mas que na verdade o Bagul já sabia o tempo todo que ele era o suscetível a fazer qualquer coisa por causa do histórico da família. E eu achei esse esquema bem arquitetado, sabe, do filme. Da gente achar desde o começo que era o novinho, o bonitinho, a coisinha que ia ser o possuidão. Mas na verdade montou todo o terreno
para um outro menino que já tinha a inveja, já tinha violência dentro dele, para ele ficar mais aflorado ainda, a ponto de ficar disposto a matar o irmão só pra dar continuidade aos planos desse demônio, sabe? Isso eu achei bem costuradinho e bem bonitinho. Esse filme é muito bem costurado. E também, e também aborda também a percepção que as pessoas têm diante da mesma situação. Por exemplo, os dois tiveram a mesma criação, passaram pelas mesmas situações, só que um reagiu de um jeito e o outro de outro. Um ficou mais dócil, amável e zeloso pela família, principalmente pela mãe, e o outro absorveu aquela violência, absorveu todo aquele aspecto ruim, né, das coisas e reagiu totalmente diferente. Eu acho que isso também tem uma pegada assim de como as pessoas, mentalidade diferente, cérebro diferente, reações químicas diferentes do cérebro absorvem experiências, sabe? E colocam em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência. Eu achei isso também foda, assim, que tem uma pegada, assim, psicológica, vamos dizer, ou psiquiátrica, de relações humanas. Eu acho que esse filme ele é muito profundo, isso que tu falou é realmente, tipo, cara, esse filme ele vai muito a fundo na questão das relações de condição humana e ele trabalha muito com símbolos. Por exemplo, um símbolo que me recorreu foi por que esse filme fica usando tanto a questão da projeção. Porque, bom, poderia ter achado um VHS, que nem no Chamado, seria igual ao Chamado. Mas, tipo, ele poderia usar várias questões, mas por que ele precisou usar uma coisa que é uma projeção? Eu acho muito interessante porque tem uma relação forte com o próprio Bagu, ou Mr. Bug, que aparece, tipo, que é a questão de que vocês, inclusive, estavam falando agora sobre o menino. Um ambiente para uma maldição se consumar, ele precisa de um encontro, né? Aquela coisa que a projeção traz, que é aquela superfície. É aquela superfície na qual aparecem coisas que são fragmentos e que a pessoa não sabe o que aconteceu. E no caso, uma coisa que chamou muito a atenção é do personagem principal, porque ele não falou para as pessoas daquele filme. Ele não falou para ninguém do filme. Ele só viu o filme, mas ele falou os bagulho que estavam acontecendo com outro policial lá e tal, as evidências, porque ele escreveu o livro, mas ele não falou com as outras pessoas sobre o filme, entendeu? Mas eu acho que isso tem uma lógica não, egoísta. Pois é exatamente aí que eu ia chegar. Eu acho que, mas assim, tipo, eu acho que além da questão do tipo, por que ele não falou, assim, de ser uma curiosidade, eu acho que tem uma relação do tipo, não contou e quando chega no final aquelas crianças ficam fazendo assim, porque, bom, pra mim uma imagem, eu não sei, mas o que eu penso, sim, é sobre uma imagem sem a reflexão, uma imagem sem o diálogo, uma imagem sem o debate, uma imagem sem nexo, uma imagem fragmentada, ela não tem como tu conseguir construir uma história, assim, sabe? O filme, ele trabalha muito sobre essa questão de reconstruir uma história, porque tu tá olhando pro passado, tentando reconstruir aquilo, mas como é que tu vai reconstruir isso se tu não sabe o que aconteceu, porque tem muitos fragmentos, entende? Então, tipo, eu acho que o filme, na verdade, esse filme é um filme de cinema comentando o próprio cinema. Porque eu acho que tem uma questão também de profundidade no sentido de que esse filme, ele reflete muito, ele debate muito a coisa da imagem. E a imagem, quando ela não é debatida, ela é uma maldição, né, gente? O que o cinema foi pra gente no período clássico dos anos 60, 50 e 40? Um monte de imagens sem sentido que favorecia uma hegemonia babaca, entendeu? E que contava tá falando histórias do cinema ou do Gugu? Cinema, né, meu? Cinema, né? Mas uma coisa da crítica do cinema ao cinema, porque sim, o cara só viu os filmes, mas no segundo dá pra ver que da construção do terreno pra acontecer os assassinatos é o Bagu chamar as crianças, ou uma das crianças da família, pra ver os filmes. Tanto que no primeiro sempre aparece no meio da noite a porta aberta do gabinete do pai e o filme rolando. Só que no segundo filme dá pra entender que, na verdade, a criancinha, a mais nova, ia pra lá, porque o Bagu chamava... Mas isso já dá a entender no primeiro filme. Dá pra entender, só que... Mas é que não fica claro, eu acho que não fica muito claro porque não aparece, de fato, a criança, assim, desde o início assistindo
as imagens. Quem assiste é o principal lá. O Esqueci que o nome dele. acontece é que o cara assiste. E quando o pai vai procurar, quando ele escuta alguma coisa estranha, ele vai procurar pra casa inteira, as crianças estão sempre dormindo, sabe? Ou o mais velho que tá tendo um terror noturno em algum outro lugar da casa, sabe? Ele que parece se deslocar mais durante a noite, não a menina. Mas o que tu ia falar do Sim. egoísmo dele, Lu? Que eu tava falando antes do coisa que ele vê o filme sozinho e tal. Por que eu falo do egoísmo do ator principal do primeiro filme? É que ele colocou, ele mesmo sabendo a família em risco, porque ele tá numa busca incessante pelo sucesso que ele fez 10 anos atrás, quando ele lançou a Chacina de Kentucky, não me lembro direito o nome, Kentucky, que ele morou perto, não chegou a morar no mesmo local onde aconteceu uma chacina, e ele escreveu um livro sobre isso, e tipo, ele ficou muito famoso, ele ganhou muito dinheiro, só que depois disso foi só ladeira abaixo, entendeu? Então quando ele percebeu que tava com um pote de ouro nas mãos, que ele achava que era um pote de ouro nas mãos, porque ele ainda não tinha dimensão do problema que era todos aqueles assassinatos, porque achava que era um assassinato comum, vamos dizer assim, ou até humano. Assassinatos de serial killer, humano, nada demoníaco, fantasmagórico. Ele não quis falar para ninguém, inclusive para a esposa que questionou ele se eles estavam morando perto ou no lugar que aconteceu os assassinatos, tanto que ele foi muito debochado depois de uma outra cena dizendo, não, mas nós não estamos morando onde aconteceu, até porque aconteceu no quintal, sabe? Isso foi tipo, se o cara me falar isso, ele vai pro ponto-socorro sem os dentes, entendeu? Porque eu ia dar um murro pra derrubar ele, assim, desmaiado no chão, porque ele pensou só nele, e ele fica uma hora, assim, ele fica numa fissura, sabe? Porque ele já não dorme, ele não come direito, ele fica bebendo o tempo todo, porque aquilo para absorver toda aquela informação, ele já não dorme, ele fica sempre dentro daquele escritório. Ele arruina toda a relação familiar dele com a esposa, fica tudo uma merda, porque ele quer incessantemente buscar aquele sucesso, ele quer o sucesso. O dinheiro, mas a fama, porque ele fica insistentemente, às vezes, assistindo as participações dele em programa, naqueles programas de TV, esqueci o nome desse tipo de programa de entrevista, assim, talk show, isso. E ele busca aquilo incessantemente. E ele mesmo percebendo os riscos, ele levou até as últimas consequências para tentar escrever a história. Só que daí, quando ele toma uma atitude errada. Ele antecipa o crime. Porque ele, se vocês forem assistir, as pessoas não podem se mudar do lugar. E ele tá repetindo a história, né? Se mudou, ele tá voltou. repetindo a história. Ele não podia se mudar, ele tinha que ter ido até o fim, né? Porque o demônio, ele não existe na realidade. Ele teria que acabar com a até maldição. A coisa assim, por exemplo, quando pegou fogo no projetor, tipo, o fogo que pegou no projetor não pegou misteriosamente, assim, porque um espírito colocou fogo ali. O projetor pega fogo naturalmente por causa do calor da lâmpada. O calor da lâmpada faz o filme que tá na frente, porque ele deu pause, ele parou. Então, no momento que tu para um filme na frente... Sim, é altamente inflamável, exato, além né? do bagulho ser inflamável naturalmente, a lâmpada é muito quente e queima o negócio. Então, tipo, todos os indícios de que existe uma coisa esquisita, na verdade, nunca tá no universo real. Essa coisa tá sempre no universo do filme. Não é nem no universo imaginário das pessoas, porque no imaginário o monstro também não tá. Ele tá, no filme mesmo. Tipo, e ele aparece só quando ele tira foto do filme com uma outra câmera. Tem aquela cena também que é quando ele... o boneco tá no frame, tá parado na tela, e daí ele tá olhando pra um negócio, e daí o boneco se mexe. Quando ele vai ver o filho dele também, que tá dando umas loucuras, que tá gritando, ele, tipo, enxerga o menino, enxerga uma caixa se mexendo, assim, o bagulho. E daí, tipo, não é um fantasma, tá ligado? Não é um monstro, é só o filho dele que tá dentro da caixa, tá ligado? Então, tipo, isso já por si só é muito monstruoso. Sim. Tipo... Pois é, o maior jumpscare que teve nesse filme foi um jumpscare feito, tipo, por uma coisa que realmente podia acontecer com uma pessoa que tem terror noturno, sabe? Não foi alguma coisa fantasmagórica ou demoníaca.
E uma coisa que eu gosto desse filme é que eu tenho uma séria crítica, tá, gente? Tem pessoas que gostam, mas eu tenho uma séria crítica de jumpscare. Eu não sou chegada nesses tipos de filme, assim. Eu acho apelativo. Me julguem. Tu acha apelativo? O terror, ele é, né? Assim, quando é usado Terror, demasiado. sempre é. Não, quando é demasiado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, de um filme que abusa do jumpscare, é o Grito. Pai, eu adoro o grito. Eu gosto do grito por causa que o terror acontece de dia. Ele acontece nos momentos que tu não vai achar que tem terror, assim, né? Depois ele acontece de noite também, mas eu acho que ele assim, realmente, tem coisa que é desonesta, que é o que a gente tava falando, né? Eu acho que abusa, assim, um pouco. Eu acho que quando tu abusa demais, assim, do jumpscare, fica um pouco apelativo. Parece que tu não tem uma história boa o suficiente pra causar o terror nas pessoas, o horror, sem ser Exato. o susto, sabe? Eu acho que é a mesma coisa, sei lá, Annabelle. Eu odeio jumpscare. Eu acho que é sobre isso que esse filme... É sobre isso que esse filme tá comentando. Eu não Ele tá gosto. comentando sobre cenas de violência que não tem reflexão, que são fragmentadas. Eu acho que é nesse momento que entra essa reflexão sobre a condição humana atual, sabe? Sobre até que ponto a gente fica vendo imagens sem debater. Até que ponto a gente tá fazendo parte do segredinho, sabe? Até que ponto a gente é influenciado pelas imagens horríveis, até que ponto a gente só repete coisas que a gente vê sem analisar criticamente, assim. E aí o capitalismo entrou nisso. Tem uma coisa de a gente repetir o passado, né? O passado ruim, no momento que tu não entra numa reflexão clara, numa reflexão de ideias com outras pessoas, tu acaba reproduzindo tudo aquilo de ruim que tu viu. Exatamente. E também tem a coisa do fugir dos problemas, né? Que faz parte da maldição do bagulho. Porque se tu se muda da casa onde tá todos os problemas acontecendo, aí sim vai acontecer os assassinatos. Eu achei isso genial. Eu achei isso muito bom. Porque Porque a quantidade de... Eu já vi alguns filmes onde... acho que... Não sei se vocês já viram Sobrenatural. Não a série, mas o filme Sobrenatural. Sim. Ai, não me lembro. Eu só não vi o último. É sobre o mesmo produtor. E no primeiro filme, parece que a casa está amaldiçoada, porque tem um menininho que tá em coma, e aí começa a acontecer algumas coisas muito estranhas na casa, e aí a família inteira se muda, porque acha que o problema é a casa, e aí eles vão pra uma casa nova, e aí vem uma mulher, tipo, que é a psíquica, que vai ajudar eles, e ela fala assim, o problema não é a do casal aquele. É do casal aquele. Não é do Tá, casal. eu adoro esse filme. Tá, não é do casal, é de um outro cara. Tá. É de uma veinha que é a psíquica. Pode E crer. é meio copiado do Poltergeist, algumas coisas desse filme. Só que eu gostei desse aspecto, sim. tipo, não adianta vocês fugirem de local, sabe? Sendo que o problema, na verdade, tá no filho de vocês que tá em coma, porque, na verdade, ele tá no mundo astral e ele não voltou ainda. E tá todo mundo querendo pegar o corpo dele, sabe? E aí esse filme pegou isso, acho que não influência, porque acho que esse filme deve ser da mesma época que esse outro foi lançado, mas pegou isso, sabe? Tipo, que não adianta tu fugir de algum lugar, sendo que tem alguma influência demoníaca ali e, pelo amor de Deus, né? Demônios têm milhões de anos mais que a gente. A gente não vai conseguir enganar eles, Sim. se mudando de algum lugar pro outro. Até porque também pega a crítica também, que às vezes a maldição não está no lugar e sim nas pessoas. O problema não é ele, é Aquela, você. aquela coisa. Tipo assim, às vezes você diz, esse objeto, essa casa, tudo amaldiçoado. Mas não, às vezes as pessoas são uma maldição mesmo. Sabe? Realmente. Também tem isso, de pessoas carregarem maldição e não lugares ou objetos. Tem um filme muito bom da Netflix que lançou ano passado, que é o Nossa Casa, o nome. Que é com dois... se passa, na verdade, na Inglaterra, que acho que na Inglaterra, que dois imigrantes, acho que de algum país da África, vêm pra Inglaterra e ficam numa casinha e eles acham que a casinha tá amaldiçoada, só que na verdade eles descobrem que a maldição já vem de antes, sabe? E aconteceu durante o trajeto deles, de fugir do país dele pra ir chegar na Inglaterra. Enfim, eu aconselho esse filme muito bom, a gente podia fazer até um podcast sobre ele. Pois tá dando um barulhinho, né? Tá
dando uma interferenciazinha. Tá dando uma falhando. interferenciazinha. Mas eu acho legal isso que tu falou, Bruno. Tem muito a ver com essa coisa também, de novo, com o símbolo, assim. O símbolo de casa é muito interessante porque pra psiquiatria ele sempre vem como símbolo de cabeça mesmo. Casa é cabeça. E daí, tipo, tem sempre essa relação, assim, de como tá a casa da pessoa, assim. Eu sempre fico analisando esses filmes quando são, tipo, uma família que vão chegar numa casa. É muito Stephen Kingiano isso, sabe? E daí sempre... Acaba se tornando até meio clichê, né? Sim, mas, bom, no caso, esse filme que tu sugeriu trabalha esse clichê de uma maneira muito boa, muito incrível. Porque, tipo, ele chega numa casa e aí ele tem essa questão de ficar sótão e porão, né? Tipo, por que ele tem que pegar e ir pro porão? Por que ele tem que pegar uma coisa no sótão e ir pro porão, se enfiar lá embaixo pra ficar, tipo, analisando aquelas memórias ali, sabe? Tipo, ele... É que na real ele acho que ele se mudou pra aquela casa já procurando alguma coisa porque ele sabia que o assassinato aconteceu. Tinha uma treta que tinha acontecido lá, exatamente, mas tipo, eu acho que toda essa questão de posição da casa é uma coisa que é muito foda de ficar analisando também, né, que tem essa relação. Porque assim, porque no 1, vamos dizer assim, que a peça principal se resume ao sótão e ao escritório, apesar da árvore onde aconteceu os crimes, né, onde a família foi enforcada. E já no segundo, aí acontece no porão, que é onde as imagens são projetadas para o gurizinho lá, o menor, e a igreja, que tem tipo uma igreja, uma capela nesse mesmo terreno onde eles estão morando, que é onde aconteceu os crimes. Então se resume a 2 lugares diferentes sempre, né? E é sempre lugares, como é que eu posso dizer assim, que tu usa de uma forma mais individual, mais afastado e também meio obscuro, assim, sabe? Porque a gente tem aquela coisa do porão, do sótão, sabe? Explora também o medo que as pessoas têm já desses lugares, assim, porque são lugares eu acho que tem muito a ver, assim, com a relação... Estranhos. Se a casa representa a cabeça, acho que porões e sótãos significa nosso subconsciente também, né? Exato. É isso que eu queria chegar, assim, tipo, eu achei que tinha muito essa relação, assim, de inconsciente, até por causa que, tipo, tem uma coisa que é desenho de criança, né? Desenho de criança é uma coisa que geralmente assusta muito, porque... Por que a gente se assusta tanto com desenho de criança e com desenho de louco, né? É porque criança, louco, essas coisas assim, eles estão um pouco mais próximos daquilo que a gente delimita como inconsciente, né? Teriam menos conceitos morais, sabe? Menos córtex pré-frontal, sabe? Tipo, então seria uma questão assim de algo um pouco mais próximo do inconsciente mesmo. E também uma analogia porque ele tá fazendo uma coisa que ele tá fazendo totalmente por debaixo dos panos, né? Ele nem avisou a mulher dele nada, ele é completamente... Tipo, filho da puta que não conta nada, tá ligado? Desonesto. Tem ascendente em câncer, essa merda. Morreu e morreu pouco. Quando ele tava conversando com o delegado que tava ajudando ele falando assim, ó, eu não acredito muito bem nessas coisas, eu sou meio cético, e o delegado assim, ó, bom, eu percebi, né, tu se mudou pra uma casa onde 4 pessoas foram enforcadas no... E não, ó... Tu caga, eu teria né? medo de ficar aqui nessa casa. É muito engraçado. Sim, eu óbvio. lembro que a Lu contou que... tu me contou uma vez que tu teve que ler o Hamlet no colégio e aí a galera te obrigou e tu não aguentava, assim, tu... não aguento, desgraça, esse livro horrível. Todo mundo, assim, tipo... Aí até, tipo, sempre que falavam Hamlet, tu quase tinha um troço, assim. E aí nesse filme, exatamente, todo mundo morre no final. Que nem no Hamlet. Que ironia do destino, sério, foi mal. Eu cheguei num estado que eu cheguei num estado que eu chorava. Toda vez que eu pegava o livro, eu começava a chorar. Sério? Tipo... Eu realmente tenho vontade de chorar. Minha mãe eu ria tenho da minha vontade de cara. chorar por causa desse livro. Tu tem absoluta razão. Porque o Hamlet é uma coisa que ele é tipo assim... Ele é tipo a minha dissertação, assim. É um conjunto de expectativa que não vai dar em nada. Tipo, cara, né, tanta história, tanta coisa, tanto tudo, pra depois no fim todo mundo se matar, assim, ok? Mas nesse filme que tu sugeriu, eu achei muito legal esse trabalho, assim, achei muito massa. Porque tem a ver com essa coisa de tipo, não importa o que a gente vai fazer, tá ligado? A gente vai morrer. Futuro e presente, foda-se. Futuro, presente, passado.
E eu gosto desse negócio também dos mocinhos não se salvarem. Eu também Nem curto tem isso. mocinho, né? A desesperança, né, do filme. Tipo, o filme... o filme, foda-se que tu é criança, tu vai morrer igual, sabe? Foda-se que tu é criança, tu vai matar, entendeu? Foda-se que a tua família é feliz, bonita, família de... foi propaganda da Doriana, sabe? Isso Todo aqui é mundo vai engraçado. morrer. Vai ser O uma cara morte fala, a horrível. gente tá falido. Aí 5 minutos depois, uma puta casa. Mano, como é que vocês se mudaram pra essa casa, velho? Se eu tô falido, eu tô morando no quartinho do meu tio, tá ligado? Sim, eu tô morando na garagem. É que tu não tem noção de como... Aí pega também uma coisa do capitalismo. De como a gente pode explorar tragédias. Tu pode pegar tragédias, pequenas tragédias ou grandes tragédias, que nem, por exemplo, aqui morreu gente, ninguém quer morar, vamos baixar o preço, foda-se as pessoas se aqui tiver amaldiçoado. Entendeu? Eles querem ganhar dinheiro, não se importa. Morreu gente, vamos atrair. Porque eu quero ganhar dinheiro com o negócio que eu vou escrever. Tipo, eu tô um pouco me fudendo se a minha família inteira vai morrer. Tipo assim, vamos dar um exemplo. É $4.000 o aluguel dessa puta casa aqui. Morreu gente, ninguém quer alugar. Bota por 500 aí, já era. Foda-se, vocês vão morrer por um demônio. E nos Estados Unidos tem tanto serial Eles killer pegam que acho que todas as casas que já foram criadas e inventadas já morreu alguém também lá nos Estados Unidos. Pois é. Aliás, não existe lugar onde sim. não tenha morrido alguém, né? Mas vamos começar por falando aí, em morte, parece que o orçamento desse filme foi 3 milhões. Um orçamento baixo até. 3 milhões. Foi muito baixo. Muito baixo. Eu achei interessante porque ele é um filme que mesmo tendo um orçamento baixo, ele parece um filme bem comercial, tem um ator conhecido, né? Um ator que é bem bom, até por sinal. Sim. Esse ator de filme comercial, assim, ele é bem bom. Ele fez aquela trilogia de gente chata, branca, falando sobre relacionamento por 2 horas. Aquele Before Sunset, After the Sunset, sei lá, essa porra aí que eu não aguento. Filme de diálogo, odeio filme de diálogo. Eu não sou cinéfilo. Não, eu não vi esses filmes que tu falou, mas eu já vi um caminhão de filme com esse cara. Agora eu vou fazer... Sobre o filme que o Bruno falou, eu vou lançar um bordão. Eu não sei, eu não posso opinar sobre isso. Eu tava só esperando a deixa. O bordão da mãe do Fiuk. Que não é a mãe do Fiuk, mas é a mãe do Fiuk. Mas o Ethan Hawke é bem gostosinho. Por mais que o personagem seja muito filho da puta, eu fiquei assim, ó. Ceboso. Eu ficaria assim, ó. Eu também acho que encararia uma casa amaldiçoada pra dar uns pega nele. Não, ele é gatinho, tem um sorriso interessante. Só pra dar uma sentada, foda-se que o demônio tá olhando. Sim, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer mesmo. Recado do dia, né? Aproveita que todo mundo vai morrer mesmo. Eu anotei várias coisas, mas tem várias coisas que eu não falei. Fala, meu amorzinho. Segue aí. Vamos colocar a vinheta. Eu não anotei nada. Dani. Momento da Dani pensando. Não, eu achei... Dani reflexiva. Dani reflexiva. Dani reflexiva. Pois é, cara, eu falei tudo que eu tinha anotado. E eu não falei sobre o capitalismo, tu vê. Mas eu acho o capitalismo uma merda. Ponto. Falou muito, falou pouco, mas falou bonito. É isso aí. O filme não tem nada a ver, mas pra mim foi isso aí. Eu acho que tem a especulação imobiliária, tem o... Tem a alienação, tem a como é que é o nome daquilo? Obsolescência programada e induzida, porque são meios tecnológicos que são... meios tecnológicos que são suplantados por outros tecnológicos, esquecidos. Que é meio que a raiz do capitalismo, né? Exato, é isso aí. Eu acho que também eu acho que também tem um lance de a pessoa pela ganância, pelo dinheiro e a fama coloca em risco a família, foda-se todas as relações, eu quero ganhar dinheiro e fama. Acho que também isso tem... Que é tipo o suprassumo, assim, da não lógica capitalista. Não contar as coisas pras mulheres. Tá errado. Também, porra. Se tivesse contado pra mulher dele no começo, ele não ia ter tomado no cu. Porque ela ia ter dado umas boas
né? Se ela soubesse desde o início, ela já tinha dado umas palmadas naquele Com demônio há certeza. muito tempo. O que é um demônio perto de uma mulher brava? E também deixar a filhinha desenhar onde ela quiser, não só no quarto. É. Pra desenvolver o lado artístico Ai, da gente, menina. o que é aquela criança desenhando? Meu Deus, melhor que meus desenhos, pelo fala sério. Tipo, desenho de criança, a guria desenha bem pra caralho, mano. Porra. Ela desenha bem. Ela É, desenha guria- muito bem. aquela Ela guria desenhou é até isso. o Bagu bonitinho. ela desenha melhor que eu. Eu fazia só desenho bagaceiro pra Ah, Dani. teus desenhos são lindos, Lu. Aliás, tu é uma grande artista. Eu espero poder te reencontrar depois dessa Covid horrorosa, depois de todos os nossos afazeres, que a gente tem tantos, não é mesmo? Nossa jornada tripla, quádrupla. E aí, porque tu é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço. Não só inspiradoras, mas também uma pessoa com uma veia artística muito forte. Uma excelente fotógrafa. E uma baita de uma debochada. Que é a melhor arte de todas. É o deboche. Eu sou trabalhada no deboche. Ah, essa aí é... Qual é teu maior dom? Deboche. Deboche e fazer memes. Não, mas toda vez que eu e a Dani a gente se liga, a gente fica. Como é que é? Saudoso dos tempos do Cinebancário, dizendo: tinha muita treta, era muito chato algumas pessoas, mas, porra, a passar muito tempo com a Lu, ficar doidando com ela, sabe? Ficar zoando. Não, ficar zoando com o Humberto, sabe? Tinha umas pessoas muito a fuder, era uma época que eu guardo com carinho. E que bom que tu participou com a gente também. do Cinema Terror. Guardo sempre no meu coração. Ai, que bom. Olha, eu não preciso nem Vai, entender. assim, Apesar de toda treta, apesar de toda conheci treta, pessoas maravilhosas, resto que não se conheci fuder. pessoas maravilhosas, o resto que não se fuder, tá? O resto que eu não gosto tem vários. O resto que eu não gosto, tem vários que eu não gosto, que me fizeram uma mão tudo se fuder. Mas vocês valeram a pena, valeram a pena todos aqueles quase 5 anos que eu fiquei lá E dentro. acho que foi uma puta. E acho que foi uma puta. Eu descobri coisas. Aflorou coisas, Eu acho que tinha uma coisa, por exemplo, um lance muito eu acho que tinha uma coisa, adormecido, um lance muito adormecido, assim, esse viés artístico, talvez. Esse viés artístico que talvez. Respeito se tu acha que eu tenho. Então, Respeito se tu acha que eu tenho. Então, respeito muita opinião Tu é do muito Bruno e da inteligente, Dani. tu é muito foda, Lu. Aí, então, isso aflorou, assim, porque eu Isso sempre gostei muito de aflorou, cinema, assim, porque eu não sempre como gostei uma muito de cinéfila, cinema, mas assim, como não uma como uma consumidora cinéfila, mas ávida, assim como uma tanto consumidora ávida. principalmente do terror, Tanto do horror. principalmente do terror, do horror. E eu não tô falando daqueles filmes E eu não tô clichê, falando bagunça, daqueles filmes clichê, Do bagunça. E eu tô falando de terror. Pior que o Adam Eu tô falando Sandler do andou terror fazendo um mesmo. filme de cultura aí, hein? Que são pior do que os do humor dele. Eu gostava dos do humor. Pois é. Segurança de shopping foi muito importante pra minha família aceitar casais gays. Enfim, assim, daí, tipo, eu aprendi a fazer fotografia analógica com a Dani, sabe? Eu achei isso muito importante. Tanto que eu fiz até uma tatuagem, Oh. eu que desenhei essa tatuagem que Ah, eu eu também tenho fiz uma, numa eu fiz uma câmera tatuagem em homenagem fotográfica a ti, que tem um analógica. demônio atrás. Eu tenho uma tatuagem Quem é o também, mas é demônio na minha perto de virilha. Não Luciana? posso mostrar aqui por causa do Facebook. É O mentira. Facebook vai cortar o nosso áudio. Mas enfim, foi uma passagem assim que é como diz, né? Sempre tem uma merda, Ai, sempre fugiu o acontece som. algumas merdas, mas. Tá, mas ô Bruno, tua tatuagem Voltou? na virilha é a tua mãe? Mas acho que a Quem entendeu a Luciana deve referência conhecer ela entendeu. muito bem, né? Eu só conheço tatuagem. Não posso falar, gente. Não posso opinar. Não Eu posso. conto essa história até hoje pros meus amigos, eles não acreditam. Na verdade, não é eu que conto. Tu conta, na verdade, pra toda a Covilha essa história, né, Dani? Eu contei pra todo mundo e o mais engraçado é... Ai, mas como é que tu sabia que ele tinha a mãe na virilha? Porque ele mostrava, cara! Ele mostrava, Que velho! a minha cara estava literalmente batendo contra. Ele mostrava a virilha pra todo Sim, mundo! tu fica batendo a testa. Tu fica dando testada na mãe. A mãe do Fábio sentindo uns socos dentro de É casa, tipo assim. broxante. Ué, que foi isso? Que foi isso?
Cara, daí tu chega a conhecer, mas já te vi em algum lugar. Ah, eu já conheço a senhora. Eu te conheço muito. Eu te vi antes, mas mais Eu nova. já te vi em algum lugar, mas Tu é que já a foi visão no tava banheiro meio dos estranha. cinebancários? Tu é em preto e branco? Não, mas a melhor história, uma das melhores histórias dos cinebancários foi a da Dani, que ela me contou que ela tava bebendo água no bebedouro, aí ela só sentiu um beijinho na nuca, aí ela foi ver quem era que tinha te dado um beijinho na nuca. Era o Rivelino. Era o Rivelino, era o crente. Aí eu olhei pra ele, mas o que é isso, Rivelino? Ele, é onde eu posso alcançar. Porque, tipo, a Dani, pra quem não conhece a Dani é uma mulher alta. Eu me senti um minion, assim, perto dela. Era um nanico, um anãozinho. E aí, ele, assim, é uma pessoa que tu tem que falar olhando pra baixo. Isso que eu sou uma pessoa de estatura mediana. E aí tu tem que olhar assim, oi, tipo assim, olhando pra baixo. Porque ele é, tipo, um nanico. Desculpa aí, pessoas baixinhas, só tô ofendendo, mas... Vocês estão completamente... Os dois trancaram, assim, tipo... O Bruno ficou assim e a Lu ficou sem som. Ai, que caralho. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pode Tá me repetir ouvindo? tudo desde aquela hora que tu tinha falado de que filme que era. Amada. Mas enfim, gente, agora acho que eu tenho que ir, porque aqui e no futuro, no Portugal, já é quase meia-noite. Eu preciso... Tadinho, tem aulinha amanhã, meu amor. Não, é que eu tô Vai com lá, sono, meu né? bebê, isso. Mas enfim, muito obrigado, Luciana, pela sua participação especial no Debater. Eu que agradeço. Eu me sinto honrada em falar com esses sem vergonhas Eu aí amo sobre você. cinema, que eu amo tanto, e falar sobre arte. Eu amo você, eu também te amo, Bruninho. Obrigado por mais um programinha, Dani. Obrigada por mais um programinha, Bruninho. E Lu, muito obrigada por te reencontrar. Obrigada, depois dessa pandemia, vamos vandalizar pô. tudo, então. Eu queria estar aí pra vandalizar também tudo. Vamos. Vamos. Aí vamos pra Covinhã. Covilhã é bem suave de vandalizar. Tu sabe, né, meu amor? No Natal. O nosso Natal foi legal. Mas tá bom. Beijo, meu amorzinho. Beijo, Bruninho. Bom descanso. Beijo. Falou, Tchau, pessoal. Bruninho e... Ai, caralho. Eu tô bem louca.